Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Você pode ficar em pé? Gênesis 37. Quem achou, diga amém. Vamos ler juntos? E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreceu ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Diga comigo assim: invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós estamos aqui para te cultuar, Pai. Tua palavra diz que melhor coisa é dar do que receber. Então nós queremos dar nessa noite o nosso melhor. E dar não significa dar apenas no momento do dízimo. Desde quando saímos de casa, nós estamos querendo dar o nosso melhor para o Senhor. Nós viemos aqui para te adorar, para te exaltar, e agora queremos dar ouvidos à tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Explica-nos a tua mensagem nessa noite, que eu venha a ser só um porta-voz, mas o teu Espírito venha a ser aquele que nos convence, aquele que nos aponta os nossos erros, aquele que nos expõe muitas vezes o que nós não estamos conseguindo enxergar. Obrigado, Jesus. Fala conosco. Toda a honra e glória eu entrego a ti, Espírito Santo, e nós declaramos que essa é uma noite de avivamento. Eu declaro que essa é uma noite de salvação. Eu declaro que essa é uma noite de transformação. Eu declaro que essa é uma noite de milagres, de poder de Deus. E eu profetizo que desde já que teremos uma semana abençoada. Eu profetizo desde já, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo desde já que essa semana nós já vencemos. E eu declaro em nome de Jesus que todas as situações que estamos enfrentando, o Senhor nos dará sabedoria, o Senhor nos dará força, o Senhor nos dará todas as armas que precisamos para destruir as fortalezas do mal, em nome de Jesus. Amém, queridos? Estenda a sua mão para cá e diga assim: nós abençoamos o pastor, usa ele, Jesus. Ele não merece, mas tem misericórdia. Amém? Glória a Deus, receba a sua oração também. Amém? Pode sentar.
Meus amados, nós vamos aprender um pouco aqui hoje com esse episódio da vida de José. Para quem não sabe, vamos falar hoje sobre entre o sonho e o cumprimento. Para quem não sabe, queridos, esses sonhos que José teve, né, tinha a ver com o projeto que Deus tinha para ele lá na frente. E os estudiosos apontam que para esse sonho se consumar, se realizar de fato, demorou uma média de 27 anos da sua vida. Aqui ele estava com 17, né, um adolescente. Então ele já depois de muitos anos passou por muitas situações para que esse sonho que nós acabamos de ler pudesse se realizar. Mas entenda, irmãos, entre o sonho, nós estávamos até falando um pouco sobre isso na terça-feira aqui. Inclusive eu peço para você não faltar o nosso culto de terça. Nós vamos começar nessa terça agora o estudo sobre o livro de Efésios, amém? Vai ser uma bênção. Mas estamos falando também um pouco sobre isso, que entre a promessa que Deus nos faz e o cumprimento dessa promessa, Deus tem sempre, no meio dessa história, Deus tem uma escola, queridos. Deus tem ensinamentos. Nós estamos focando muitas vezes o final da história, mas Deus está focando o trajeto para ela chegar até lá. A gente quer logo receber a bênção, queridos, mas Deus quer usar a trajetória para nos fazer uma bênção. Está entendendo, queridos? Se Deus pega e nos dá de mão beijada assim, a gente não valoriza. Se Deus cumpre o que Ele tem para nós amanhã, o que acontece? Nós não vamos ser o que Deus quer que a gente seja. É por isso que muitas vezes a gente vai encarar as provas, vai encarar os problemas, para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente entender, sabe, para a gente ser mais de Deus do que quando nós começamos. A palavra de Deus diz assim: aquele que começou em nós a boa obra é fiel e justo para em nós aperfeiçoar essa obra. Amém, querido? Então entenda, Deus está aperfeiçoando uma obra em nós, queridos. Amém? A ideia é a gente ser hoje mais cristão do que a gente era ontem. A ideia é, em 2019, a gente terminar mais cristão do que a gente começou 2019. Amém, queridos? Irmão, ser cristão não é vir para a igreja domingo, tomar um banho, vir arrumadinho, né? Botar a Bíblia, pegar a Bíblia, vir aqui, né? Entenda que a Bíblia fala, eu estava até conversando com o irmão no início do culto, né? Ele falou assim: pastor, e de fato a Bíblia diz isso, né? Pastor, ele estava me contando, crente até o diabo né? Porque ele crê que Deus, que Jesus é o Filho de Deus, ele crê na palavra de Deus, ele é um crente, ele crê. Só que eu disse assim: irmão, ele é crente, ele crê e estremece, só não obedece. A diferença está na obediência, queridos. E eu quero te dizer, o lugar que mais você tem que ser cristão não é aqui na igreja. O lugar que mais você tem que ser cristão é um ambiente onde não tem nada de cristão. Amém? É no pior ambiente. Às vezes lá no seu trabalho você convive com tantas situações promíscuas, mundanas, coisa ruim, tentação. É nessa hora, queridos, que a gente é um cristão. Eu volto a dizer o que eu sempre digo aqui, irmãos: a igreja é só um posto de gasolina. A gente vem, abastece o nosso carro, mas aonde a gente vai queimar essa gasolina, queridos, é lá fora. Amém? Onde a gente vai, sabe, fazer o motor funcionar é lá fora. Onde a gente vai gastar os pneus é lá fora, queridos. Onde a gente vai, sabe, muitas vezes gastar tudo é lá fora. Então o que eu quero te dizer, querido, aqui a gente vem, aprende, obedece, né? Se reabastece, mas onde você vai queimar em Deus é lá fora, queridos. Quem está em obras aqui, diga amém. Irmão, nós estamos todos em obras. Por isso que você tem que olhar às vezes para o seu marido, né? E tem hora que você tem que relevar um pouquinho. Amém? Quem crê nessa palavra, diga amém. Olha aí, amém, né, gente? Amém. Amém? Por isso que às vezes você tem que olhar para a sua esposa, né? E ser um pouco flexível em muita coisa,
Não é assim? Não muito flexível às vezes, tá? Só um pouco. Oi? Senão acostuma mal, irmão. Amém? Volta e meia libera o cartão, né? Mas pega a hora para voltar. Amém? Queridos, a gente tem que ser, muitas vezes, a Bíblia fala, todos nós estamos sendo transformados de glória em glória. De glória em glória. Diga para o seu irmão assim: tem paciência comigo, eu estou em obra. Fala para essa pessoa do seu lado. Amém? Irmãos, aqui não tem chaves não, irmão. Ninguém tem paciência comigo, né? Tem paciência, eu estou sendo transformado, né? Eu estou mudando devagar. Amém? Já estou melhor do que eu estava. Não é assim? Já estou melhor. Uma hora eu vou estar nesse nível aí hard que você quer. Amém? Só que tem hora que é igual, né? Esses videogames, a gente vai passando de fase. Toda fase tem um chefão para matar. Não é assim? Aí você mata, você vai num outro nível. Aí, mais difícil ainda. Só que quando você chega lá na última fase, irmão, você também já está cheio de poder, cheio de coisa, né? Já está todo poderoso para enfrentar o chefão maior. Sabe, queridos, a vida da gente é assim, não é verdade? 2019 é uma fase. A gente já pulou 2018, você já escapou de lá, passou de fase. Amém? Então entenda, queridos, nós vamos, como diz o apóstolo Paulo, né? Que ele chegou no final da carreira, né? Mas guardou a fé. Amém, queridos? Então, o que nós queremos nessa noite é entender o que Deus tem para nós. Quem já leu essa passagem aqui de José? Quem conhece da história de José, irmãos? Quem conhece? Mesmo sem ter visto a novela da Record, quem conhece? Diga amém. Amém? Amém? Amém. Tem gente que conhece os capítulos da novela, né? Não conhece os capítulos da palavra. Tem coisa que não está escrito aqui, irmão, que acontece lá. Não é verdade, Mantenai? Diga lá. Ela fez assim mesmo. Queridos, nós precisamos muito, muito mesmo, né? Aprender com esse homem, queridos. E a primeira coisa que a gente tem que aprender, está com a sua Bíblia aberta aí? Amém? Vamos reler o verso 2 do capítulo 37. Pega a Bíblia aí, irmão. Capítulo 37, verso 2. Eu vou reler a parte B do versículo, né? Que diz assim, ó: apacentava as ovelhas com seus irmãos, estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia o que, irmãos? Más notícia, minha versão diz má fama deles ao seu pai. Amém? Olha o que acontece, queridos. José era o menino mais novo, né? Depois tinha um outro, né? Que foi Benjamim. Só que entenda, nessa ocasião aqui, irmãos, José, entre aqueles meninos que estavam ali, era o mais novo. E a Bíblia diz, irmãos, que os filhos de Jacó aprontavam muito, deitavam e rolavam. E José olhava aquilo e não passava a mão na cabeça. Ele vinha, irmãos, em outras palavras aqui, né? E dedurava. Olha, aconteceu isso e isso. Hoje eles aprontaram isso, hoje eles aprontaram aquilo. Queridos, e qual era o problema? Aquilo ia gerando, né? Tanto confiança no pai, mas também ia gerando inimizade com os irmãos. E José estava vivendo esse momento tenso, queridos. Mal ele imaginava o que estava por vir. Só que entenda, queridos, existe a primeira coisa que a gente tem que aprender é isso. Está com a Bíblia aí? Amém? Vamos ler a palavra? Olha o que diz o verso 3, queridos. Israel, o que? O amava a José mais do que a todos os seus irmãos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Olha, irmãos, a palavra de Deus diz que o pai dele amava muito ele,
mais do que todos os outros, e presenteava ele. Primeira coisa que eu quero dizer, irmãos, é que quando a gente não conviver com coisa errada, todo mundo aqui convive, sabe? Deus não colocou a gente, irmãos, no paraíso. Deus colocou a gente no meio de alguma situação difícil, sabe? Talvez você conviva com algo muito errado lá no seu trabalho, talvez você conviva com algo muito errado lá na sua família, talvez você conviva com algo muito errado no bairro que você mora. Enfim, queridos, o mundo jaz do maligno, diz a palavra. A questão não é se você convive com isso. A questão é, queridos, é se você aceita isso para você, se você aceita isso para a sua vida. Entenda, José convivia com aquilo, mas não aceitava aquilo. Amém? E o que aconteceu, queridos? E o pai dele amava muito ele, gerava confiança no pai, porque ele era o filho da velhice, aquele que ele gerou, né, no momento já que talvez não pudesse mais gerar. Agora entenda, a Bíblia fala que Jacó dava presente para ele. Sabe o que eu quero dizer, queridos? Que apesar de você conviver com muita coisa difícil, com muita coisa ruim, mesmo assim, Jesus continua amando muito você, e Jesus continua presenteando muito você, amém, queridos? E mesmo assim, Deus tem muitas bênçãos e muitos presentes para nós. Amém, queridos? Diga para o seu irmão assim: Deus tem muitas vitórias para você. Amém? Mesmo no meio da iniquidade, mesmo no meio de muitas situações difíceis, Deus tem muitas vitórias para você. Eu sei de uma história de uma irmã que ela era serviços gerais, diarista de um motel. A mãe era serviços gerais do motel, querido. E ela contava que eram coisas terríveis que ela convivia lá no meio daquele motel. E por algumas vezes tentaram até agarrar ela lá nesse motel, queridos. Pensou? E era clamando o sangue de Jesus, era vendo coisa, era vendo história, né? Vendo promiscuidade, vendo adultério, vendo prostituição, né? Limpando aqueles lençóis ali, queridos, onde acontecia tanta promiscuidade, tantas coisas, né, abomináveis, e ela convivia com aquilo diariamente. Só que para ela não se contaminar com aquilo, ela estava sempre em jejum, estava sempre orando, estava sempre buscando. Entenda, queridos, nós passamos pelo fogo, diz a palavra. Se a nossa obra for de palha, ela se queima, mas se ela for ouro, ela refina. Sabe o que é você sabe o que é que acontece com ouro no fogo? Ele derrete, é fato. Só que antes de derreter acontece um outro processo. É o que? Exato, ele é refinado, ele é purificado. Entendeu? Então o ouro, queridos, ele passa, o processo de pureza desse metal passa pelo fogo. E a palavra de Deus diz que se a nossa vida, se aquilo que Deus fez em nós for palha ou for ouro, nós só vamos saber no fogo, nas lutas. Ou seja, pastor, agora sim né, Jesus mudou, agora eu vou adiante. Será que isso é fogo de palha? Ou será que de fato aconteceu uma mudança nas nossas vidas? Nós só vamos saber no fogo, só saberemos nas lutas, só saberemos nas provas. Tem horas que Deus nos coloca em alguma situação, queridos, para que a gente mesmo saiba em que nível nós estamos diante de Deus. Olha Pedro, querido. Pedro disse assim mesmo: olha Jesus, né? Jesus disse assim: olha, eu vou ser crucificado, eu vou ser xingado, eu vou ser pego. Aí Pedro disse assim: pois eu estou disposto até a morrer contigo. Aí Jesus disse: pois eu te digo que ainda hoje tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E assim aconteceu, queridos. Pensou que estava pronto, mas não estava pronto. Pensou que já era muito forte, mas não era forte, queridos. A Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe, irmão, tem hora que a gente pensa que já é o super-homem, e a gente descobre, irmãos, que nós não somos nada. Tem hora que a gente pensa que já é muito forte, mas a gente descobre que ainda tem tanto a mudar e tanto a aprender.
Não é assim, querido? A gente descobre que a gente é só um menino que cresceu, que criou barba, mas na verdade a gente ainda tem muito pela frente. Amém? O que eu quero dizer para você, queridos? Abra sua Bíblia comigo em João, não desmarca Gênesis 37, mas abra em João, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 18 e 19. Nós vamos ler aqui agora. João 15, versículos 18 e 19. Quem achou, diga aleluia. João 15, 18 e 19. Eu vou pedir para você, Brena, deixar o Gênesis 37, verso 4. Irmão, tem alguém que por favor pode ler João 15, versículo 18 e 19? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Amém, queridos? Se o mundo vos odeia, minha versão diz assim, ó: sabei que primeiro do que a vós me odiou. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria vocês, mas vocês agora não são mais do mundo, porque eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Amém, queridos? Diga assim: eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Amém, queridos? A Bíblia fala que se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas porque vocês não são mais do mundo, por isso esse mundo odeia vocês. Amém, queridos? O que acontecia com José, queridos? Por ele ser esse menino obediente, olha o que diz a palavra, irmãos. Versículo 4 do capítulo 37 de Gênesis, está aqui, ó. Está meio apagadinho, mas dá para ler. Não precisa apagar não. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sabe, queridos, a forma inocente e obediente de José estava dando confusão, começou a dar problema. Sabe, queridos, se o mundo nos odeia, é porque nós não somos desse mundo. Quem pode abrir agora em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15. Nós vamos ler do 15 até o 17. 1 João 2, do 15 ao 17. Quem achou, diga amém. Quem pode ler, queridos? Amém, queridos? Repita comigo: o mundo passa. Diga mais forte: o mundo passa. E a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, diga comigo assim: permanece para sempre. Está escrito aqui, queridos: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Nós não podemos amar o mundo, irmãos. Amém? Entenda, quando a palavra de Deus diz aqui, queridos, para a gente não amar o mundo, olha o que a Bíblia fala lá em João 3,16, né? Que Deus amou. E como é que está dizendo para a gente não amar o mundo? Queridos, esse mundo aqui que a palavra de Deus está dizendo é um mundo pecaminoso, tanto que segue dizendo que as concupiscências do mundo.
O mundo que Deus está dizendo lá em João 3,16, queridos, são as pessoas que estão nesse mundo, é você e eu, amém? E aqui não está falando da natureza, das coisas bonitas dessa terra, aqui está falando das coisas ruins desse planeta, que a gente foi lá e deturpou. O que eu quero dizer com isso, queridos, associado a essa palavra de José? Quando a gente começa a ter uma vida de obediência ao Pai, o que começa a acontecer, queridos? O mundo passa a nos odiar, pessoas passam a não entender mais o que a gente está fazendo, e isso causa perseguição. Agora, o que a palavra de Deus diz, queridos? Que no meio dessa confusão toda, José teve um sonho. Quantos têm sonhos aqui, queridos? Quem tem um sonho aqui muito grande, né? De fazer algo que você ainda não fez, ou de talvez visitar um lugar que você nunca visitou, amém? Ou de realizar algo que você ainda não realizou. Quem tem? Levanta a mão assim, irmão. Amém? Querido, sonhar não custa nada, irmãos, não é verdade? O que custa é realizar o sonho, não é verdade? O que custa é realizar o sonho. Realizar o sonho pode custar tudo que a gente tem. Para realizar o sonho, queridos, José perdeu tudo. José foi levado para longe da sua família, para longe da segurança dos seus pais. Tem gente aqui que tem um sonho de casar, né? Um sonho de casar. Outros que são casados dizem: não, pastor, é melhor não. Mas olha, irmão, continua com esse sonho aí, amém? Entenda, para casar, isso vai te custar. É verdade ou não é, casais? Para casar vai te custar. Não, eu sei, pastor, né? Eu vou ter que gastar com casamento, tá? Não, esse é o menor gasto, amém? É verdade? Teve uma pessoa que me procurou há pouco tempo: pastor, o senhor pode realizar o nosso casamento? Posso. Era que bom, o senhor aceitou assim tão fácil. Eu digo: porque essa é a parte mais fácil. E qual é a parte mais... Tem irmã que gostou desse assunto. Ele disse assim: é mesmo, e qual é a parte mais difícil? Eu digo: a parte mais difícil eu deixo para você. Ele disse: qual é? Continuar casado. Amém, queridos? Esse é o grande desafio, queridos. Para você continuar casado, a primeira coisa que vai te custar é você mesmo. Você vai ter que abrir mão de um monte de coisa que você gosta. É verdade ou não é? Você vai ter que abrir mão, né? Tem gente aí: não, que o meu horário de chegar em casa era tal hora. Já mudou. Já mudou. Tem gente aí que nunca dava cresceu, né? Não precisa mais dar satisfação para nada e para ninguém. Sou livre, desimpedido. Agora casou, você deve satisfação. Amém? Estou em tal hora, estou em tal lugar, estou chegando. Amém? Ó, no meu celular aqui tem até um aplicativo. Tem um aplicativo aqui. Eu sei onde é que está a pastora, ela sabe onde é que eu estou. Quando ela chega em casa, o aplicativo dispara aqui: plim, chegou em casa. É. Quando ela sai, o aplicativo e assim eu também, eu chego, parece plim, né? Quando sai, plim, né? Vai no salão, o aplicativo vai pim, 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 pim. Não, tô brincando. Mas, queridos, né? Queria ter que esse aplicativo fizesse mais coisas, né? Ela pegasse o dinheiro, já dissesse o valor. Mas enfim, queridos, outra coisa, sua senha do seu celular pode ser para outras pessoas não olharem, para sua esposa não, para o seu marido não. Agora a sua privacidade pertence a essa sua costela aí, amém? Pastor, não tem a minha privacidade? Não. Amém? Você pode ter até o seu momento particular, é o diferente. Não, pastor, agora eu vou orar aqui, eu e Deus e tal. Amém. Estou a fim de pensar em algumas coisas e tal. Amém. São momentos. Agora a vida
A Bíblia fala assim, ó: se unirá, né, o homem, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E diz mais a palavra, a gente vai estar aprendendo isso em Efésios, queridos, que o corpo da esposa agora pertence ao seu marido, e o corpo do marido agora pertence à sua esposa. Ou seja, irmão, porque essa mulher diz que quer mandar em mim. Bem-vinda ao casamento, meu amado. Amém? Ela não vai poder botar cabresto em você, humilhar você é diferente de perguntar onde é que você estava. Amém? Tem hora que a gente vai ter que abrir mão de assistir o futebol da quarta. Tem hora que, e você mulher, tem hora que você vai ter que abrir mão, né, de coisinha que você, de amiga, de coisinha que você gosta, em prol do seu marido. Amém? A Bíblia diz assim, queridos, que o solteiro, quem é solteiro aqui, diga aleluia. É mais de verdade. O solteiro, a Bíblia diz assim, ó: o solteiro cuida das coisas do... Ele estava falando isso para o contexto de igreja, que o solteiro, queridos, pode viver uma vida para Deus. Amém? Mas o pastor quer dizer que o casado vai viver uma vida para quem? Para o diabo, é? Não, queridos. A Bíblia diz assim, ó: o casado cuida das coisas do mundo. Do mundo, está na Bíblia, está lá em 1 Coríntios 7, né? Cuida das coisas do mundo, não desse mundo ruim, mas cuida das coisas do mundo em prol de agradar o seu cônjuge. Como é que, traduzindo aqui, queridos, o casado vai ter que pagar as contas, fazer feira, comprar, cuidar de filho, pagar a CELPA, pagar o cartão, amém? Carregar o menino no colo, fazer a comida, aguentar o marido, aguentar a esposa, aguentar a briga, aguentar a confusão. Eita glória! Amém, querido? Por isso, irmãos, a Bíblia fala assim: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, né? Queridos, mas entenda, ser casado é uma bênção, irmãos, e ser solteiro é uma bênção também, cada coisa ao seu tempo e da sua forma. Glória a Deus, irmãos. Eu lembro que irmãos, eu casei, né? Eu tinha lá 23 anos, casado, né? Aí algumas pessoas me perguntam: o senhor se arrepende de ter casado novo? Não, entendeu? Eu de coração teria casado até antes, entendeu? Tranquilamente. Oi? Pois é, só não encontrei uma varoa como essa, irmão. Entenda, queridos, não me arrependo não, né? Agora, por quê, irmãos? A gente já era uma pessoa assim muito focada nas coisas, sabia assim muito das coisas que a gente queria, né? Mas também, vou casar depois. Cada um tem a sua experiência, a sua realidade, o seu contexto, né? Eu digo, para essas coisas não existe, não necessariamente às vezes é a idade, e sim a responsabilidade. Mas o que a gente quer colocar para você, querido? A gente precisa entender que as coisas desse mundo, né? Voltando aqui a esse assunto de José, né? Que as coisas desse mundo, elas muitas vezes vão querer atribular a gente, para querer fazer a gente esfriar na fé, sabe? Quem estava cheio do fogo de Deus e agora está frio na fé, não foi assim do dia para a noite, foi o dia a dia, querido. A gente parou de orar um pouquinho ali, parou de jejuar um pouco acolá, parou de frequentar mais a igreja, começou a dar atenção mais para alguns tipos, não todos, mas alguns tipos de amizade que nada contribui com a nossa vida com Deus, sabe? A gente foi, e essas coisas foram minando o nosso caminho. Aí de repente a gente se pegou até afastado, com a outra cabeça, se pegou longe das coisas de Deus. Sabe, queridos, o inimigo ele tem uma estratégia muito feroz, que é a paciência. Muitas vezes ele não vai mandar um negócio assim para a gente sair da fé o dia para a noite, não. Ele vai devagarzinho, vai minando, e de repente a gente já está com outra cabeça. Tome cuidado com isso, queridos. Tome cuidado. A Bíblia fala assim, ó: as más conversações corrompem os bons costumes. Muito cuidado. Amém?
Nós precisamos estar no meio de pessoas que nos façam, né, ir para frente. A gente precisa estar no meio de rodas que a gente consiga ir para frente. Cuidado com esses isolamentos. Olha o que aconteceu com esses rapazes aí, querido, dessa tragédia lamentável, né? Esses rapazes que entraram atirando na mesma semana na Nova Zelândia, não foi isso? Hoje eu vi um vídeo desses rapazes na Nova Zelândia, estavam atirando naquela mesquita. Uma tragédia total. Aí você vai ver a vida desses rapazes, a base familiar desses rapazes, né? Você vai ver, queridos, a desestrutura do seio familiar. Entenda, são coisas, né, que não geram, a Bíblia fala assim, de uma casa firmada na rocha. Uma casa que foi firmada na areia, quando a Bíblia fala, quando vem o vento, ela vai se desfazer. E às vezes esse vento, queridos, é uma má amizade, é oferecer as drogas, é um namoro que está levando para longe. É aí que entra vícios, sabe? É aí que entra outras coisas externas, mas a base familiar já estava desfeita, já estava arruinada. Olha o que diz a Bíblia, queridos, que José teve um sonho. Volta a dizer, sonhar não custa nada, mas realizar o sonho pode custar tudo que a gente tem. Agora deixa eu dizer o que é pior, queridos. Não realizar o sonho pode custar muito para nós e para muita gente que depende, precisa que você realize os seus sonhos. Teve pessoas que realizaram projetos e sonhos, e através disso você abençoou muita gente. Você pode ajudar muita gente. Você pode ser luz e bênção para muita gente. Amém? Já conversei com tantas pessoas aqui na igreja. Pastor, não tinha nada. Fui, corri atrás. Hoje eu posso oferecer algo melhor para minha casa, algo melhor para minha família. Você não realizou, você não ter realizado isso, poderia ter custado muita coisa ruim para muita gente. Amém? O que eu quero dizer também, queridos? Olha o que diz a Bíblia. Versículo 10 do capítulo 37. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Os irmãos dele faziam o que, queridos? Tinham inveja, queridos. Tinham inveja. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia também, tem 1 Pedro capítulo 4. Eu vou pedir para você, Brenda, por favor, coloca aqui Provérbios 27, 4. E os irmãos podem abrir 1 Pedro 4, 12. Amém? 1 Pedro 4, 12. Vamos ler? Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, eu estou em 1 Pedro 4,12, queridos, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão,
não se envergonhe, mas glorifiquem a Deus por meio desse nome. Amém, queridos? Sabe, irmãos, a gente passa situações. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: é melhor você passar a situação por estar sofrendo pelo que é certo, por ser cristão, do que você estar aí no mundo sofrendo por algo de errado que você fez, por algo de muito errado que você fez. Já conversei com um rapaz indo para a prisão, foi preso. Ele disse: pastor, ora por mim, ora por mim. Minha mãe sempre me falou de Jesus, e olha onde foi que eu parei. Eu vi um vídeo de um rapaz que o pai chegava com ele tinha assaltado. Esse vídeo viralizou até. Ele tinha assaltado e o pai chegava e dizia assim: mas não foi isso que eu te ensinei, eu trabalho, eu não sou bandido, por que você escolheu essa vida? Não foi isso que eu te ensinei. Sabe, queridos, a palavra de Deus está dizendo que é melhor a gente passar a luta em prol daquilo que é correto do que em prol daquilo que é errado. Vamos ler aqui Provérbios 27. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? A Bíblia fala que os irmãos dele tinham inveja dele. Por quê, queridos? Ele era um sonhador, ele era alguém que tinha planos. E sabe o que eu quero destacar aqui, irmãos? Você acabou de falar que você tem sonhos, só que tinha uma característica nos sonhos de José: quem estava dando aqueles sonhos para ele era Deus. Eu sei que você tem muitos sonhos, e não é errado a gente sonhar, mas você já parou para se perguntar quais são os sonhos que Deus também tem para você? Tem muita coisa que Deus tem para você, queridos, que até vai conflitar com aquilo que você quer para você. Mas a Bíblia nos fala, queridos, que Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor. A palavra de Deus diz assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração jamais imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém, queridos? Diga assim para o seu irmão: Deus tem algo muito melhor para você. Às vezes a gente está muito enganado, irmãos. Às vezes a gente está, sabe, por exemplo, na vida amorosa, a gente está olhando para a pessoa e dizer: esse é o melhor, né? Aí Deus diz: não, não é esse o melhor que Deus tem para você. Amém? É como a gente leu aqui do profeta Samuel, que foi olhar, escolheu o rei, e olhou e viu o irmão de Davi, aquele homem forte de guerra, e disse: esse aqui é o rei. E Deus disse: não, tu olhas o exterior, eu olho o coração. Amém? Às vezes você está olhando aquela moça, né, dizendo: mas rapaz, é essa, olha que mulher bonita. Você está olhando aquele rapaz forte da academia, dizendo: é esse o varão, né? E Deus está dizendo: olha, não olha, né, o tamanho do peitoral, né, nem a barriga sarada. Não é assim? Porque às vezes o barriga de tanquinho vai te fazer mais feliz. Amém? Às vezes, né, é o feinho que vai te dar muita alegria. Glória a Deus. Quem recebe, diga amém. Sabe, queridos, não estou dizendo que você entrega na mão de Deus, Deus tem algo bom para você. Amém? Amados, o que nós queremos dizer nessa noite, irmãos, é que os projetos que Deus tinha para José, Deus estava colocando no coração dele. E esses projetos lá na frente iam se realizar, irmãos. Para quem sabe a história final de José, ele foi vendido pelos irmãos, não foi isso? Depois ele virou escravo na casa de um dos líderes do Egito. Depois ele foi acusado injustamente, foi mandado para o cárcere. De lá ele foi promovido até que um dia ele se tornou governador do Egito. E detalhe, governador do Egito, o Egito, irmãos, era a nação mais importante do mundo na época. E o segundo homem mais importante do mundo na época era José. Se tornou José. Aconteceu, se cumpriu a promessa, irmãos. Mas entenda, ele ainda convivia
talvez com tudo que tinha acontecido, custou muito para ele chegar até lá. Só que Deus nunca faz uma obra pela metade, irmãos. Ele sempre faz uma obra completa. Completa, irmãos. Sabe o que Deus tem para nós? A nossa família unida, irmãos. Mas muitas vezes, para ser unida, tem hora que Deus vai gerar alguma situação que num primeiro momento não ficou tão unida assim. Tem hora, queridos, que Deus permite situações para que a gente aprenda a superar. Você está com a Bíblia aberta em Gênesis 37? Vamos para o capítulo 41. Olha o verso 51. Gênesis 41, versículo 51. Vamos ler o verso 50. Gênesis 41, verso 50. Antes de ler, olhe para cá, irmãos. Aqui já é José rico, irmãos. Passou por tudo que passou, sofreu bastante, e agora Deus virou a situação dele, mudou a situação. E aí ele teve 2 filhos com uma moça egípcia, e ele coloca no nome dos seus filhos, ele expressa no nome dos seus filhos o que estava no seu coração. Vamos ler o nome dos filhos de José aqui, ó. Verso 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Verso 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha que coisa, queridos. Ele expressou no nome dos filhos dele um resumo de toda a sua vida, um resumo de todos os seus problemas. O primeiro se chamava Manassés. Ele disse: ó, Deus me fez esquecer de todas as minhas lutas, inclusive da casa do meu pai. Ou seja, irmãos, ficar longe da família é algo muito difícil, é algo muito ruim. Mas Deus havia ajudado ele a superar essa situação. Talvez isso seja a situação de algumas pessoas aqui, sabe? Por algum motivo a nossa família foi rachada, mas o que Deus está falando para nós é que Ele gera em nós um Manassés, queridos. Ele faz a gente superar esse problema. Você está entendendo isso, queridos? Entenda, se foi Deus que te deu esse sonho, Deus também faz Manassés ser gerado. Ele faz a gente superar o tempo da dor e faz a gente superar os problemas de família. Diga amém por isso, queridos. Deus quer gerar Manassés nas nossas vidas. Não sei quais são os problemas que muitas vezes você passou de família, mas se foi Deus que te deu esse sonho, Ele vai gerar um Manassés em você, queridos. E Ele também gera Efraim, queridos. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Sabe, queridos, a Bíblia diz assim, que no lugar da vergonha, Deus nos daria dupla honra. Ou seja, no lugar que a gente foi humilhado, que a gente foi rebaixado, que a gente foi perseguido, Deus está dizendo para nós aqui: é nesse lugar que eu vou te exaltar e te prosperar. Talvez teu nome está no Serasa, talvez teu nome está sujo na praça, talvez você veio de um passado terrível. Sonha os sonhos de Deus para você, que Deus vai te fazer prosperar em cima de tudo isso que você está vivendo. Você está entendendo, queridos? Sonhe os sonhos de Deus, que Deus limpa teu nome, Deus tira você dessa bronca, Deus afasta esse agiota, Deus vai te dar condição de pagar essa conta. Amém, queridos? Deus te faz prosperar na terra da sua aflição. Diga assim: eu gerarei Manassés e Efraim, eu irei prosperar nesta terra, na minha família, no meu trabalho, nos meus estudos, aonde o Senhor me colocou.
eu vou gerar Manassés na minha vida. Diga aleluia, diga glória a Deus. Talvez você foi conhecido como alguém muito ruim, muito difícil, um drogado, um bandido, uma pessoa ruim. É nesse lugar que Deus quer virar o teu jugo. Amém, queridos? Olha lá o fulano, bandido, caloteiro. Deus pode restaurar isso, queridos. Aleluia, irmãos. Deus não só pode como quer. Ele te trouxe aqui para você ouvir isso hoje. Só que entre o sonho e o cumprimento existe uma grande trajetória a ser traçada. Eu quero dizer o que eu venho dizendo aqui esses dias na igreja. A gente não come do fruto da árvore que nós plantamos a semente ontem. Da árvore que comemos do fruto hoje, nós já plantamos ela faz tempo. Mas um dia teve que ser plantada. Comece a plantar algo diferente hoje. Um dia virá os frutos. Não espere que seja amanhã ou depois, mas plante a semente, cultive, regue, tenha esperança, acredite. Uma hora todo mundo e você vão comer dos bons frutos. A mudança da nossa vida não é no estalar de dedos, queridos, mas uma hora ela começa. É um passo de cada vez, é devagarzinho. Amém? É devagarzinho. Olha, se você dá um chute numa mangueira, a gente arrebenta com a perna. Mas por quê, queridos? Porque ela é uma árvore muito forte, muito poderosa, mas que demora muitos anos, 20, 30 anos para chegar naquela situação. José demorou seus 27 anos, mas se tornou uma árvore muito forte. A Bíblia diz que ele morreu no Egito, e morreu rico, morreu poderoso, morreu um homem muito respeitado, e trouxe toda a sua família de volta para morar no Egito, e livrou a sua família da morte no ano de fome. O que eu quero dizer, queridos? Talvez o seu sofrimento agora, Deus está gerando em você algo, que lá na frente, você vai livrar muita gente da morte, inclusive a tua casa. Amém, queridos? Deus está gerando algo em você, que lá na frente, você vai entender. Mas agora é a hora de aguentar o trampo. Agora é a hora, irmãos, da trajetória do sonho. Não chegou a hora de você viver o cumprimento do sonho. Você está vivendo o caminho para chegar lá. Amém? Você quer a bênção, mas primeiro Deus quer te fazer uma bênção. Glória a Deus, queridos. Vamos orar, vamos ficar em pé.